Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Maria Eleusa. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite também, Marceleia, Guilherme, Luciano. Boa noite, Lídia. Boa noite também, Silvano. Olá, Rudinei. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Antônio e Isabela, boa noite para vocês. Olá, Adriana Dantas, boa noite. E boa noite para Andréia, né, se ela estiver por aí vendo contigo. Boa noite também, Shirley. Boa noite, Aninha e Adriano. Jossanã, boa noite. Olá, Michele e Gabriel, sejam bem-vindos. Cláudia Honor e Eliane, boa noite. Boa noite também, Elaine Lavez. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Emerson Martins. Olá, Lucélia, boa noite. Boa noite também, Sinara. Patrícia, boa noite. Seja bem-vinda também, Célia. Olá, doutor Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Valdete. Olá, Joana Oliveira, boa noite. Com certeza será um ótimo estudo para nós. Josiane, boa noite também. Olá, Cecília, boa noite. É isso mesmo, Sr. Luiz, dia 1º de abril. Olá, Marília, Terezinha Neves, boa noite. Aninha e Adriana, Adriana Alvarenga, Ricardinho e Lúcia. Boa noite também para Fabiana Caldas, Fabiana Dove. E um abraço também, Fabiana, para o Douglas e para os meninos. Larissa Dove, boa noite. Boa noite também, Eveline, Roberta, Gabi. Eliane e Ricardo, sejam bem-vindos. Olá, Fátima Dove, seja bem-vinda. Boa noite, um abração para o Frederico, para o Gilberto, para as meninas. Elisa Sayonara, boa noite. Boa noite também, Selma. Leda Lovato, boa noite. Luísa Nalim, boa noite, seja bem-vinda. Renata Cristiane, boa noite. Renata Gomes, boa noite. É isso mesmo, Sr. Luiz, que nós consigamos nos iluminarmos diante dessas oportunidades que nós estamos tendo de estar sempre aqui reunidos, voltados para esse objetivo, né, mais evoluído, o objetivo mais avançado. Cuidar um pouco do espírito, buscar ensinamentos, informações, muito bom. Adair, boa noite, seja bem-vinda. Com certeza, Adair, também estamos felizes. Adriana Valério, boa noite. Então vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Aproveitando essa oportunidade, aproveitando este período, né? Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Aproveitando este período, Semana Santa, mesmo diante da pandemia, a gente sabe o quanto as pessoas encontram-se com seus pensamentos um pouco mais voltados, né, a este período de Páscoa, né? A Valdete já está aqui desejando uma Páscoa feliz para todos. A esta passagem, Páscoa significa passagem, que seja sempre um momento de transformação, sobretudo de transformação íntima.
Estamos tendo uma oportunidade ímpar de aprendermos com essa pandemia, e neste período, apesar de a maioria das pessoas não estarem podendo executar os rituais que geralmente na Semana Santa se executam e que nos ajudam a lembrar de Jesus, de qualquer forma, o clima e o ambiente fluídico do planeta, ele está tendo essa oportunidade de uma renovação com esses pensamentos voltados a este Jesus, a esta figura extraordinária que aqui esteve, que deixou todos esses ensinamentos e exemplos para nós e que ainda nos prometeu e logicamente cumpriu, enviando depois este Consolador ou os Espíritos para que eles pudessem nos esclarecer, que é exatamente o que nós estamos fazendo e buscando nesse momento. Boa noite, Valdileia, boa noite também, Marinha, boa noite, Paulo Iter. Então, que nós possamos agora, nesse instante, com os nossos pensamentos elevados a este Mestre incomparável, mais uma vez pedi-lo permissão, ou pedirmos a Ele a permissão para iniciarmos essas nossas reflexões, e que os seus ensinamentos, que a sua luz, que a sua paz esteja envolvendo todo o planeta, e que nós estejamos preparados, sobretudo neste momento, assim como em outros momentos da nossa vida, preparados para captarmos essas energias, essas vibrações, essa paz e nos fortalecermos cada vez mais. Queridos amigos, queridos irmãos e companheiros, assim nós pedimos a permissão para iniciarmos esse momento, e que essas energias e vibrações que estão nos envolvendo, amparando e protegendo o nosso lar, se estenda também pelo lar dos nossos vizinhos, pelo lar dos nossos familiares, estejam eles onde estiverem, pelo lar daqueles que também nós consideramos como nossos inimigos, que todos possam sentir e captar as alegrias que neste momento nós estamos experimentando, e que Jesus, nessa sua bondade imensa e infinita, através das nossas próprias vibrações e energias, consiga também atingir os nossos governantes, os nossos profissionais da área da saúde, orientando a todos, para que nós consigamos, o mais breve possível, vencermos mais esta etapa da nossa evolução, e que assim seja. Que bom, meus queridos amigos e companheiros, mais uma vez estarmos aqui juntos e reunidos. Nós vamos aqui dar sequência à nossa leitura-estudo, e a nossa leitura-estudo de hoje é do Livro dos Espíritos. Nós estamos e ficamos de ver hoje um ensaio teórico das sensações, das percepções, mas o ensaio teórico basicamente é das sensações nos espíritos. A gente viu neste capítulo, nessa primeira parte, a questão das percepções, das sensações e dos sofrimentos que os espíritos sentem. E na questão 257, Kardec faz ali uma espécie de ensaio teórico que de uma certa forma representa um pouco do resumo daquilo que nós daquilo que nós vimos, daquilo que nós identificamos. É uma questão interessante, né? São parágrafos e mais parágrafos, mas como a gente já estudou de uma forma, vamos assim dizer, bem minuciosa essas questões, nós vamos fazer essa leitura e estudo, tá? A gente vai, logicamente, repetindo alguns trechos daquilo que nós já falamos, mas não se preocupe, isso serve para fixar ainda mais estas informações. E deixando bem claro que quando nós falamos dessa questão da percepção nos espíritos, mais uma vez, boa noite Celeida, boa noite Rosângela, mais uma vez, nós estamos exatamente trabalhando com aquilo que os espíritos sentem, ou a forma como os espíritos sentem. Então, pode ser que nós não encontremos, pelo menos em nós, uma compreensão do que vem a ser isso, porque nós encarnados que aqui estamos, nós temos o nosso corpo físico, e o nosso corpo físico, ele faz com que a gente acaba deixando um pouquinho de lado pensamentos, vamos assim dizer, um pouco mais avançados ou extracorpóreos, e aí por isso nós podemos ter uma certa dificuldade exatamente de fazermos essa ligação
das sensações nos espíritos, ok? Mas que a gente possa e consiga entender, boa noite Maê, seja bem-vinda, que a gente possa e consiga entender e assimilar e se preparar. Lógico, nós encarnados, porque os desencarnados estão também estudando conosco, fazendo essa leitura conosco e, de uma certa forma, apreendendo essas informações. Bom, como que Kardec vai ensinar, ou como que ele vai iniciar este ensaio teórico? Ele vai ensinar, ele vai iniciar, Luciano Pinheiro, boa noite, seja bem-vinda, prazer estar aqui conosco. Ele vai iniciar este ensaio teórico exatamente falando o seguinte, gente, o corpo, ele é instrumento do espírito. A gente já aprendeu, nós já vimos isso lá atrás, boa noite Anitta, boa noite Clarindo. A gente já aprendeu isso lá atrás, que nós somos, primeiro, princípio espiritual. Nós somos de essência espiritual, somos um princípio espiritual. E ao lado do princípio espiritual, Deus fez o princípio material. Então, quais são as construções que nós temos no universo? Nós temos Deus acima de tudo, nós temos um princípio espiritual e a gente tem um princípio material. O corpo é um instrumento do espírito. Por quê? Porque este princípio espiritual, ele deve agir no princípio material, que também está aí à disposição, que Deus colocou à nossa disposição, para que nós pudéssemos, saindo lá da ignorância e passando por diversas experiências, trabalharmos este princípio material para atingirmos um nível, vamos assim dizer, de co-criadores. Quando a gente vai aprendendo a agir sobre a matéria, imagine um aprendiz. O aprendiz que chega ali para aprender com seu mestre. Como é que ele vai fazer as coisas, como é que ele vai agir, como é que ele vai atuar. Por exemplo, um pedreiro, o servente chega ali juntamente com o pedreiro, ele vai aprendendo a manusear a massa, o tijolo, tudo. Ele vai, com o passar do tempo, adquirindo experiência, até chegar no momento em que ele vai falar, opa, eu já sei lidar com esses objetos, eu já consigo construir uma casa, tá? Então, é mais ou menos assim. Nós, princípio inteligente, simples e ignorantes como fomos criados, e em contato com a matéria, a gente vai tendo essa oportunidade de aprender a construir mundos como esses maravilhosos que nós vemos em todo o universo. Então, princípio inteligente que fomos criados, princípio material. Só que é o seguinte, para nós agirmos nesse princípio material, a gente precisa de um corpo, porque o princípio inteligente por si só ele não consegue atuar no princípio material. Ele só vai conseguir ter uma influência maior a partir do momento que ele tem um domínio sobre todas as leis naturais. Até então, para que ele possa agir, ele tem que possuir este corpo material. Boa noite, Leopoldina, seja bem-vinda. Então, esse corpo, esse princípio espiritual, para ele agir, ele precisa primeiro de um corpo intermediário, que a gente chama de perispírito, e depois ele vai precisar de um corpo físico. E todos esses, tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual, eles vão passando por fases evolutivas, até que o princípio inteligente não necessite mais dos dois para poder agir, tá? Então, nós hoje somos constituídos de 3 corpos. Princípio espiritual, que é o espírito, a essência, o corpo espiritual, que é aquele corpo que envolve o espírito, e a própria matéria inerte. Então, quando Kardec fala aqui, logo no início deste ensaio teórico, que o corpo é um instrumento do espírito, ele está exatamente querendo dizer que nós temos toda essa capacidade pela nossa inteligência de percebermos as coisas, de sentirmos as coisas. Só que, como nós estamos no início dessa nossa trajetória, da nossa caminhada, as nossas sensações e percepções, elas apenas são, vamos assim dizer, efetivamente sentidas e percebidas quando elas têm um reflexo no nosso próprio corpo. Se elas atingissem diretamente o espírito, nós ainda não estaríamos preparados para identificar que tipo de percepção e sensação é essa. Então, o corpo, como instrumento do espírito, é exatamente onde nós ensaiamos essas primeiras sensações e percepções, para a gente conseguir aprender a definir o que vem a ser propriamente isso. Então,
O espírito, ou o princípio inteligente, inicialmente ele começa a sentir e ter essas percepções no próprio campo físico, mas com o passar do tempo, ele vai, com o passar da sua evolução, com o passar da evolução da sua própria consciência, ele vai tendo essa oportunidade de desenvolver percepções diferentes. E aí ele vai, especificamente quando está sem um corpo físico, essas percepções vão apenas atingir o corpo espiritual. E aí, essa comunicação entre corpo espiritual e espírito, ela é de uma forma diferente do que a do corpo físico. Só que nós ainda temos, como o próprio codificador nos diz, uma influência, ou melhor, nós sofremos uma influência muito grande do nosso corpo físico. E tudo aquilo que se relaciona com dor e sofrimento, nós já lançamos no corpo físico. Gente, tem determinadas pessoas, e o próprio Kardec vai dizer isso, muitos males que nós experimentamos, por exemplo, físico, a gente passa por aquilo ali, passa por aquela dificuldade física, tá? Vamos supor um acidente ou alguma coisa. E a gente tem as emoções que estarão presentes durante aquele mal físico, aquela agressão, aquele acidente. E essas emoções, elas produzem um efeito na alma, elas produzem um efeito no espírito. E aí, por exemplo, todas as vezes que nós lembrarmos daquele mal físico, a mesma emoção nós vamos perceber e nós vamos sentir e nós vamos sofrer com aquilo que já aconteceu e que não está mais atingindo o nosso corpo físico. Isso é para nós vermos o quanto o corpo físico ainda exerce essa influência sobre o espírito, tá? Por exemplo, algo que venha a acontecer e que fere de alguma forma a nossa emoção, tá? Uma lembrança de uma coisa que num relacionamento que alguém provocou em nós, por exemplo, uma decepção, uma desilusão, tá? Uma pessoa vem e te causa essa desilusão. Geralmente nós sentimos essa desilusão de uma forma, ou emocionalmente, de uma forma tão intensa, que nós passamos para o nosso próprio corpo físico o que esta emoção produz no espírito. E aí, vocês vão ver pessoas, por exemplo, tendo problema de um AVC, tendo um infarto. Por quê? Porque a gente já aprendeu que as nossas emoções é que é a matéria-prima para o nosso cérebro produzir as energias que nós precisamos. Então, a emoção que você joga lá no cérebro, ele começa a produzir as energias, distribui para todo o seu corpo, e o seu corpo físico, ele vai sentindo os reflexos dessas sensações que são apenas do espírito naquele momento. Então, isso é para mostrar que a gente não consegue ainda, infelizmente, fazer essa separação daquilo que realmente afeta o corpo, até mesmo porque nós somos espíritos, e os mínimos detalhes, como a gente vai ver no nosso próximo tópico, que é a escolha das provas, alguns detalhes chegam a afetar a nossa forma de sentir, a nossa forma de perceber as coisas. E aí, as emoções, que são exatamente a matéria-prima do nosso cérebro para a produção de energia, elas vão estar, vamos assim dizer, corrompidas com aquilo que nós vivenciamos, tá? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, o próprio codificador vai dizer, tem pessoas que tiveram alguns dos seus membros amputados e eles relatam sentir aquele membro. Mas como poderia sentir um membro se esse membro foi amputado? É simples, porque o espírito ainda ele tem. Primeiro nós temos o corpo perispiritual, que a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Você tem o corpo perispiritual. O que foi amputado foi a parte física. Mas quem te garante que espiritualmente você ainda não mantém aquela estrutura?
Tá? Mesmo se não for, o seu espírito, ele vai se manifestar exatamente através desse instrumento que é o corpo. E ele vai endereçar, o seu pensamento vai enviar alguma mensagem, comunicação para aquele membro que foi amputado. Então parece que você ainda tem ele, só que ele não está ali. Mas por quê? Porque o espírito, ele envia esta mensagem. São sensações e percepções dos espíritos. Exatamente isso que Kardec procura nos mostrar. Elas estão no espírito, elas não estão no corpo. O nosso corpo é uma massa. Um corpo que nós podemos dizer inerte, principalmente quando o espírito dele se afasta. Quando nós desencarnamos, o corpo fica lá. Certos? Só que o corpo fica lá, mas a gente ainda tem esta ligação com ele, tá? E é exatamente aí que entram esses detalhes. O Wagner coloca aqui, né, a questão das emoções do passado nos machuca. Por quê? Porque a gente precisa aprender a trabalhar. Aí é um fator muito mais psicológico. Mas para vocês verem o quanto elas ainda mexem com o nosso íntimo. Por isso que, por mais que eu tenha dito que afetam muito mais os espíritos desencarnados, porque nós temos este corpo que a gente, de uma certa forma, procura maquiar determinadas situações ou fugir de algumas questões. Aí, ó, a Maia, inclusive, ainda coloca exatamente isso que o próprio codificador fala aqui nessa questão 257, que uma tia dela que amputou, ela ainda está se sentindo. Por quê? Porque ela tem essa sensação, a sensação é do espírito, ela não é do corpo. Por isso que nós ainda sentimos, por isso que nós ainda percebemos, tá? É o que o codificador nos fala. Bom, e uma outra questão, exatamente que envolve tudo isso, é aquela que a gente está vendo lá no livro Céu e Inferno. O próprio codificador também vai citar aqui vários espíritos que desencarnaram, gente. Eles ainda, exatamente por manter aquela ligação com a própria matéria, tá? Por manter a ligação com a matéria. Que tipo de ligação? É uma ligação meramente fluídica, tá? Por quê? Porque não existe mais, já desencarnaram, deixaram o seu corpo. Mas muitos deles vão sentindo e percebendo. A Valdete está citando um exemplo de um espírito que exatamente estava sofrendo com a imputação de um membro, mas ele não precisava mais daquele membro para as suas manifestações, mas ele sentia. Assim como a gente está vendo, por exemplo, os espíritos suicidas. Como é que eles percebiam as coisas? Como é que era uma ligação? Lembra aquele espírito que a gente viu no livro Céu e Inferno? Ele sentia os vermes roerem o seu corpo, mas ele não tinha mais o corpo. Mas ainda havia uma ligação. Por isso que, de novo, essa palavra sensação, ela é perfeita para poder explicar tudo isso que nós estamos falando. A sensação. Boa noite, Reinaldo, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Marquinhos. É um prazer tê-los aqui. João Gabriel, Gessé, sejam todos muito bem-vindos. Cláudia, boa noite. Então, peraí, o que eu estou percebendo, os vermes me comerem ou corroerem o meu corpo, é só uma sensação? Isso não está acontecendo? Não, não está acontecendo. Por quê? Porque você não tem mais este instrumento que Kardec chama de instrumento da dor. Você não tem mais ele. É só a sensação que está realmente te causando este sofrimento. Então, tá vendo o título que nós estamos estudando? Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Nós sofremos pelas sensações. Por exemplo, a questão de frio, calor. Gente, nem o corpo espiritual e muito menos o espírito. Anitta, hoje mesmo, hoje é dia do Livro dos Espíritos, na quinta-feira. O que a gente nós vimos, o que nós percebemos é que o espírito, depois de toda esta separação, ele mantém essas sensações que vão lhe trazer a própria, aspas, dor. Frio, calor, nós, corpo físico sente. Espírito e nem corpo espiritual não sentem. Então,
Por quê? Porque o frio e calor ele reflete no físico. No espírito não. Tá? Por quê? Porque o espírito tem uma ponderabilidade diferente. Por isso, a gente vai ver, tem determinados espíritos, exatamente por não conseguirem explicar determinadas sensações. Lembra um dos casos também do espírito suicida? Eu sinto como se algo estivesse me queimando, mas o fogo não tem acesso ao espírito. O fogo, tá? Propriamente dito. Mas as sensações que ele gera, que ele provoca, ainda vão ter reflexos no corpo. O fogo, ele vai ter reflexos principalmente nos próprios miasmas que ficam, né? É interessante um livro de André Luiz, se não me falha a memória, Mensageiros, onde ele conta que em determinadas regiões, para haver a depuração daquele ambiente, tinha, né, aquele fogo que passava, e aí o hospital precisaria inclusive se modificar, se transportar para outros lugares, né? A Casa Fabiana de Cristo se transportar para outros lugares para eles não serem atingidos. Mas é aquele fogo que tinha aquele objetivo específico de eliminar aqueles próprios miasmas que ficavam exatamente. Mas a nível de espírito, mais uma vez, são sensações que eles percebem. Nós estamos, como espíritos, imunes a frio e calor. A matéria não influencia no espírito. É apenas o espírito que consegue manipular a matéria. Mas enquanto nós somos ainda espíritos materializados, nós sofremos influência da matéria. Tá vendo como é que o negócio é realmente fantástico? Vamos ver o que a Aninha colocou aqui. Sim, Aninha, com certeza. Por quê? Porque como existe, a gente já falou um pouquinho disso quando estávamos estudando no livro O Céu e o Inferno, título A Passagem. A gente até abordou isso, trouxemos aqui alguns exemplos. Só para recordar rapidamente. Nesse período ainda existe aquela ligação. E aí a gente só precisa saber, peraí, qual é o nível de ligação desse espírito com o seu próprio corpo? Ele vai sentindo e percebendo tudo. Quando a morte é natural, aí geralmente o impacto e a perturbação ela é menor. Por quê? Porque o desligamento ele vai sendo, ou ele vai ocorrendo aos poucos, de uma forma natural. Você vai se desligando naturalmente. Agora tem determinados tipos de desencarnes que são mais complexos, são mais complicados. E aí o espírito vai experimentando todas aquelas sensações, dificuldades, experimentando dor. A gente já viu, inclusive em alguns casos, o espírito está lá, ele vai ouvindo tudo que estão falando dele no velório. Já tivemos casos que pessoas atraíram espíritos obsessores para o velório, lembrando de um episódio passado que aconteceu, envolvendo justamente aquele espírito. Então, tudo isso o espírito experimenta nesses períodos de desencarne. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande nesses momentos. Aprender a nos comportarmos em velórios para auxiliar o espírito nesse processo, nessa transição, que não é algo muito simples. E aí, a depender dessas sensações, ele vai carregar um pouco disso com ele também. Vai carregar um pouco disso com ele, até não se sabe onde. Tá? Até não se sabe quando. Por quê? Porque somente com o desprendimento completo é que ele vai conseguir eliminar ou se ver livre destas sensações, tá? Boa noite, Maria Esté, boa noite também, Salete. Olá, Celeida, mais uma vez. Deixa eu ver aqui que a Regina, Carlos, boa noite. A Marinha também coloca aqui mais um exemplo para nós vermos aqui de pessoas que tiveram realmente um membro amputado. E aí, ó, tá vendo? Acabou sofrendo um acidente. Por quê? Por conta da sensação. O espírito tem, gente. É isso que a gente fala. O espírito é quem comanda, é quem controla. Então, a sensação ainda persiste, né? Aí, ó, a Luísa está me corrigindo aqui. É no livro Obreiros da Vida Eterna, que é a casa transitória de Fabiano. Então,
Desculpe aqui o nosso equívoco. Obrigado, Luísa. Então, prosseguindo aqui, o próprio codificador, então, vai trazer essas informações para nós, e aí ele vai lançar também a própria questão do perispírito. A gente não pode esquecer que o perispírito, ele faz esta ligação entre o corpo físico e o espírito que a gente fala essência, tá? Então, nesta ligação, ele é um responsável exatamente por pegar as coisas do corpo e levar para o espírito, pegar as coisas do espírito e trazer para o corpo, tá? Então, o perispírito tem uma importância ímpar em tudo isso. E a própria questão, né, que a gente está falando dessa ligação, o perispírito muitas das vezes é que será aquele responsável por, entre aspas, na sensação e na ligação que o espírito sente, dele experimentar em si determinadas situações, como por exemplo, né, aquela situação, aquela sensação que o espírito tem, que a gente comentou do suicídio, que você pulou de um lugar, como se você ficasse ali pulando, caindo, e você não consegue enxergar, não consegue ver um fim para aquela situação. O corpo perispiritual é que ele acaba sendo, para o espírito, aquele instrumento que vai fazer essas repetições acontecerem, tá? Então, o perispírito, mais uma vez, uma importância ímpar aqui para nós. Olá, Célio, boa noite, seja muito bem-vindo também. Gente, o que mais que o codificador coloca aqui nessa parte que é interessante aqui? Basicamente, aquilo que nós comentamos, inclusive, em todo esse capítulo, ele vai repetir aqui neste ensaio teórico. Eu acho que nós já estamos praticamente no fim, aí a gente pode, talvez, iniciarmos, né, o próximo tópico, que é exatamente a escolha das provas, tá? Só para a gente fechar, tem uma outra coisa interessante que Kardec fala aqui, é o seguinte, porque como o espírito, vocês estão acompanhando o raciocínio conosco, como é o próprio espírito que sente, tá, estas sensações, como é o espírito que controla tudo isso, o espírito pode a qualquer momento dar um basta. Tudo vai depender dele, exclusivamente dele. Por isso que quando Kardec fala, por exemplo, lá atrás, o arrependimento. O arrependimento é fantástico, mas quando é o arrependimento, ele é algo sincero que vem lá de dentro, lá do íntimo. Por quê? Porque o arrependimento, ele é capaz de cortar essas sensações, ou cortar esta ligação com a matéria, para nós experimentarmos sensações diferentes. Assim, o próprio Kardec vai dizer, olha, espírito, por exemplo, ele ouve aquilo que ele quer, aquilo que ele quer, da forma como ele quer. Ele não sofre esse tipo de influência como muitas pessoas geralmente dizem. Não, ele vai ouvir ou ele vai sentir aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele quer sentir, da forma como ele quer sentir. Ele está no controle. Lógico que a gente só precisa identificar. Vamos ver o que o Rodinei colocou aqui. O Rodinei, inclusive, perguntando se pode em um velório um doutrinador auxiliar um espírito. Rodinei, não é só um doutrinador. Todas as pessoas num velório podem auxiliar o espírito. A partir do momento que você está ali naquele ambiente e que você faz as suas orações, você vai modificando aquela energia, aquela vibração do ambiente, e você permite, porque numa doutrinação, numa reunião de doutrinação, como que geralmente ela funciona? Ela funciona com esclarecimentos para o espírito, mas sobretudo, a gente apenas abre o caminho para que a espiritualidade possa ter acesso, ou o espírito, ele se permita ter o acesso dos espíritos superiores. Então, no velório é a mesma coisa. Quando qualquer pessoa faz aquela sua oração sentida, ele chama a atenção para si, ele modifica aquele ambiente, às vezes ele abre uma porta, ou ele doa fluidos para que o
desencarnado consiga enxergar a espiritualidade que está ali à sua volta. E a partir disso, ele vendo, enxergando, ele pode ser orientado, ele pode ser encaminhado. Então, não é só doutrinador, não. Qualquer pessoa com uma postura correta e adequada no velório, ela pode fazer e muito para esses espíritos que têm a dificuldade que a gente fala. Repito, não é algo tão simples esse desligamento. Eu posso falar e garantir para vocês. Já ouvi, inclusive, de pessoas espíritas e espíritas experientes, pelo menos em práticas mediúnicas, vamos assim dizer. As pessoas têm, inclusive, um medo de morrer, de desencarnar. Por quê? Porque não sabem como vai ser a sua postura. Agora, vocês imaginam uma pessoa que não tem noção. Na próxima terça-feira, a gente vai falar, no livro Céu e Inferno, do suicídio de um ateu. E aí, vocês vão acompanhar comigo o relato dele, como é que foi esse despertar dele no mundo espiritual. Porque o ateu, ele não acredita em nada, ou seja, ele acredita no nada depois da morte, depois dessa passagem. E aí você chega, opa, peraí, mas eu achei que eu ia acabar, que estava tudo e de repente não acabou, eu estou vivo. Então, muita coisa nós podemos fazer nestes momentos, em especial nos velórios. E a Valdete aqui falando, lembrando, né, da questão das cirurgias espirituais que são feitas no perispírito. E aí, Valdete, eu posso inclusive acrescentar, inclusive, algo que nós estamos aqui aprendendo, sobretudo nos dias de quarta-feira com a Gênese. O que nós falamos? Nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito e o espírito. Quem comanda e controla tudo é o espírito. Então, a partir do momento que você fala assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia espiritual, ou seja, eu vou trabalhar ali no seu corpo perispiritual, o próprio espírito, ele pode proporcionar, inclusive, fluidos e condições para auxiliar nessa cura, assim como ele também pode bloquear a cura. Ele pode não aceitar. É aquilo que a gente fala de rejeição. Olha, por que tem alguns doadores de órgãos, ou melhor, algumas pessoas que recebem órgãos que ocorre uma rejeição? Às vezes nós estamos falando de espíritos que não aceitam aquela situação, que não aceitam aquele órgão, que não adaptaram bem aquele novo corpo que realmente chegou. Então, tem alguns detalhes na própria cirurgia espiritual que a gente não pode deixar de esquecer, principalmente lembrando que os milagres que Jesus era, vamos assim dizer, instrumento naquela oportunidade, e que ele falava que a própria fé que proporcionou, é exatamente isso. E nós vamos tocar também na próxima quarta-feira. Veja como é que os temas são todos interligados. Na próxima quarta-feira nós vamos falar dos 10 leprosos. E tem um detalhezinho bem interessante sobre esses 10 leprosos, principalmente sobre os 9, né, que não retornaram e que não ouviram de Jesus, olha, tua fé te curou, que a gente vai ver. Vou deixar esse suspense, né, para a próxima quarta-feira. Por quê? Porque, de novo, o espírito que é o responsável, todas essas sensações e principalmente as próprias alterações ou modificações realizadas no perispírito, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua energia, sua fé, sua vibração, ele pode não aceitar. Por que Jesus, depois das curas, dizia: vá e não peques mais? Por quê? Se continuar a pecar, aquele órgão já está fragilizado. A tendência é ele inicialmente recomeçar a própria dor. A sensação vai ser direcionada justamente para estes órgãos. Deixa eu só ver o que a Marista colocou aqui. Sim, sabe o que acontece, Marista? Até eu vou só colocar aqui parte da nossa opinião, tá? Repito, opinião principalmente minha, no que diz respeito a este choro. Boa parte do choro, não quero julgar ninguém, por favor, tá? Isso são hipóteses. Mas boa parte dos choros que acontecem em velório são muito provenientes, às vezes, de culpas e de remorsos.
Então, você imagina um familiar que está ali sentindo culpa, sentindo remorso, que tipo de energia ele está lançando para aquele ambiente? Então, é uma energia, uma vibração muito complicada, que pode, inclusive, como você colocou, realmente atrapalhar este processo, atrapalhar este trabalho da espiritualidade de terminar o próprio desligamento, tá? Então, a gente só precisa prestar atenção. Muito choro, muito desespero pode representar, sim, pode, nem todos os casos, mas pode representar, e muito, culpa e remorso. Sim, Aninha. Deixa eu só ver a pergunta da Aninha. Sim, só que é o seguinte, como é que acontece tanto a ligação quanto o desligamento, Aninha? Essa ligação e esses desligamentos são feitos através daquilo que nós chamamos de plexos, sabe? Dos centros de forças e dos plexos. E esses plexos é como se fossem ramificações em todos os órgãos e em todas as células. Então o desligamento ele vai sendo feito de acordo com essas ramificações que vão se desprendendo. E isso também funciona para a própria mediunidade, tá? Numa mediunidade, nessas ramificações, nesses plexos, eu vou ter o quê? Um afrouxamento desses laços, eles estão mais frouxos. No desligamento, no desencarne, eles se afrouxam por completo, eles se desligam. Então, vai havendo sim esse desligamento de todas as células. E aí, de novo, as sensações que o espírito tiver é que ele vai carregar consigo, de alívio, de sofrimento, de dor e por aí afora. Bom, gente, nós chegamos aqui ao final, acabou que eu até ultrapassei um pouquinho e eu não iniciei, mas no próximo encontro a gente já inicia no Escolha das Provas, algumas perguntas interessantes que eu tenho certeza também que vai incitar muitas perguntas, tá? E aí a gente vai aprender com certeza muitas coisas bem interessantes. Não, sim, Adriana, eu concordo contigo, nem sempre é que eu estou falando, mas muitas das vezes nós percebemos, tá? Muito disso, de culpa e remorso, mas eu concordo contigo, não é todos os casos não, com certeza, tá? Gente, muito obrigado a todos vocês, muita paz, uma excelente noite e até amanhã, aqui estudando o Livro dos Médiuns, continuando a nossa leitura e estudo do Livro dos Médiuns.